que semeiam com lágrimas, com alegria colherão. Oh, eu creio. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir
paz, irmãos. Estamos contentes de estar aqui com vocês que nos acompanham. Nós queremos começar a louvar o nosso Deus nesses tempos em que estamos separados, mas ao mesmo tempo sabendo que um é o Espírito que nos une. Ore comigo assim, Deus amado. Estamos tristes hoje porque não estamos em um só corpo, juntos, podendo ver um ao outro, não podendo nos abraçar, mas sabemos que há uma força só nos unindo, há um Deus só nos unindo, e é nesse Deus que nós cremos, e é nesse Deus que colocamos a nossa esperança, Senhor, sabendo que por Ele, pelo sacrifício do Filho dele, nosso Senhor Jesus, é que o alto preço já foi pago, e que hoje nós podemos entrar na sua presença, onde quer que estejamos, Senhor, quer seja no templo, quer seja na nossa casa, nós podemos nos achegar a Ti, Senhor, e nós vamos declarar agora, Senhor, que com a força do Espírito Santo, nós pagaremos o preço de ser um só coração para o Senhor. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor, e por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor, e por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém. Boa noite a todos. Eu cumprimento a todos vocês que estão nos assistindo com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos estar lendo agora os Salmos 91. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Salmo 91, do 1 até o 5.
E assim diz a palavra do Senhor. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Amém? Vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, porque como nós acabamos de ler, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é aquele que nos guarda, e nós temos esta plena confiança de que debaixo das tuas asas, debaixo da tua poderosa mão, nós estaremos seguros. Que o Senhor possa estar falando com cada um que está nos assistindo, com cada um que está aqui nesta noite, que a tua palavra seja ministrada aos nossos corações e que o Senhor esteja nos dando a sabedoria para entender a tua palavra e a ousadia para obedecer a tua palavra. Amém? Amém, irmãos. Nós sabemos que a nossa vitória está em Cristo, mas é preciso que nós nos acheguemos à cruz dele, quebrantados, e que ele tenha poder sobre nós, e que a mensagem da cruz seja vitória na nossa vida. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor.
Amém. Vamos estar orando agora pelos aniversariantes, você que fez aniversário durante esta semana, ou aniversário de casamento, ou você que fez aí aniversário de anos de vida, sinta-se abraçado pela nossa igreja, sinta-se abraçado por cada um, por mais que nós estamos longe, nós queremos te abençoar como igreja. Então, fecha os teus olhos e vamos estar orando. Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor agora cada uma dessas vidas que fizeram mais um ano de vida ou mais um ano de casado durante esta semana, e nós te pedimos para que o Senhor derrame das suas bênçãos sobre cada uma dessas famílias, sobre cada uma dessas pessoas, que o Senhor esteja ajudando elas durante esse período de dificuldade, que o Senhor esteja sustentando a vida financeira delas, que o Senhor esteja sustentando a vida emocional delas, que o Senhor esteja sustentando a vida espiritual de cada uma delas, e que o Senhor possa dar ainda para aqueles que completaram um ano de vida, muitos outros anos de vida, onde eles possam te servir de uma maneira cada vez mais fiel, de uma maneira cada vez mais eficiente, eficaz. Aqueles que completaram também mais um ano de casado, que o Senhor possa dar forças para eles continuarem e perseverarem neste compromisso, que o Senhor possa dar para eles cada vez mais alegria no Senhor, neste relacionamento, que eles possam ser bênçãos para outras vidas também. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Nós queremos orar agora por aquelas pessoas que se encontram enfermas. Então, se você tem alguém enfermo na sua família, você esteja lembrando dessa pessoa agora. Nós vamos estar orando em especial também por esses casos que nós sabemos agora de coronavírus que apareceram na cidade. Vamos estar orando também por essas 11 pessoas, por aquelas outras várias pessoas que nós não sabemos, mas que também podem estar infectadas. Nós sabemos que o Senhor é aquele que nos guarda, é o Senhor, é o dono da vida, Ele é quem dá e Ele é quem sustenta as nossas vidas. Então vamos falar agora com aquele que não apenas deu as nossas vidas, mas com aquele que sustenta as nossas vidas, e pedir para que Ele esteja ajudando cada uma dessas pessoas. Senhor Deus e Pai, mais uma vez diante da Tua presença, nós queremos colocar de maneira toda especial estas vidas que passam por enfermidades, estas vidas que estão no leito dos hospitais, que estão muitas vezes acamadas, e o desejo do nosso coração é que o Senhor esteja levantando cada uma delas, é que o Senhor esteja restaurando a saúde de cada uma delas. Nós oramos também, Pai, em especial por esses casos de coronavírus que apareceram na nossa cidade, que o Senhor esteja, no nome do Teu Filho Cristo Jesus, colocando a Tua mão sobre essas vidas, curando estas vidas, restaurando elas para a honra e para a glória do Teu nome. Nós oramos por aquelas pessoas que talvez estejam infectadas e ainda não o sabem, ou já apresentaram alguns sintomas e não foram confirmadas. Que o Senhor esteja também com essas vidas, que o Senhor esteja acalmando os seus corações, acalmando o coração dos seus familiares, e que elas possam ter a plena convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas, de que o Senhor é aquele que não apenas dá a vida, mas é aquele que sustenta a vida. Então, que neste momento de dificuldade, tanto essas pessoas que contraíram esse vírus, quanto todas essas outras pessoas que estão doentes, que o Senhor possa confirmar isso em cada coração, que o Senhor é aquele que cuida de cada um de nós, com a força do Teu braço, com a Tua potente mão. Guarda cada um dos familiares. Nós oramos também por aqueles que estão enlutados, por todas essas vidas que já se foram no Brasil, e nós te pedimos para que o Senhor console esses corações, Pai. Quantas e quantas e quantas vidas no Brasil já perderam seus entes queridos, pais que perderam seus filhos, tios que perderam sobrinhos, mães que perderam filhos, namoradas que perderam namorados, e o Senhor conhece cada uma destas vidas. Nós te pedimos, Pai, para que o Teu Espírito Santo, que é o Consolador, venha e acalme cada um desses corações, console cada um desses corações e faça aquilo que nós não podemos fazer. É no nome do Teu Filho Cristo Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor.
Que você agora na sua casa esteja se alegrando, porque nesse momento, nessa crise que nós vivemos, ainda temos as promessas do Senhor e nós podemos crer nas promessas, porque elas são de Deus, o nosso Criador, o nosso Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico nos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o Verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegra em sua luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Boa noite, amados, graça e paz. É nesta firmeza que nós vamos continuar na presença do Senhor. E eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos do 14 ao 17. Você que nos assiste, você que está no interior do seu lar, que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos mais uma vez aqui na presença do Senhor. Era para nós estarmos hoje com algumas pessoas aqui, mas infelizmente por alguns fatos que aconteceram, nós estamos preservando ainda a saúde das pessoas e eu creio que em breve nós vamos estar juntos, congregando, juntos podendo falar da palavra do Senhor. Mas enquanto isso, Deus nos abençoou com a tecnologia e você que está no interior da sua casa, você seja muito bem-vindo a participar da palavra do Senhor nesta noite. Vamos abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos do 14 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e desde que foste inteirado, sabendo que de quem o aprendeste,
e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amados, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra nesta noite. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos o privilégio de ter esta palavra todos os dias para nós podermos ler e meditar. Senhor, que nesta noite esta palavra venha realmente de encontro à nossa necessidade, Pai, e que somente o Senhor agora, Pai, possa estar nos edificando, Senhor. Que teu Espírito Santo tenha total liberdade nas nossas vidas para poder transmitir aquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. É no nome de Jesus, Pai, que eu oro e te agradeço por esse tempo e também pelos irmãos que se encontram no interior dos seus lares. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém e amém. Amados, eu quero deixar como tema dessa ministração nesta noite a firmeza dos fiéis nas Sagradas Escrituras. Nós vamos caminhar nesse texto e entender que o apóstolo Paulo aqui, ele está trazendo uma mensagem para o irmão Timóteo, uma mensagem de firmeza, uma mensagem de continuar com aquilo que ele aprendeu dos seus avós, da sua avó, da sua mãe e também do apóstolo Paulo. Então, cronologicamente, quando nós olhamos para esta palavra, esta carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, é a terceira das cartas pastorais que ele escreve. A primeira carta a Timóteo e a Tito, Paulo ele se encontrava livre ainda. Então ele tinha ainda os planos para poder viajar, planos para poder visitar as pessoas. Mas aqui nessa segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo já estava preso em Roma. E aqui ele estava prestes já a perder a sua vida. E é nesse sentido que Paulo escreve agora a Timóteo, para que Timóteo ele permaneça firme nas Escrituras e na Palavra de Deus. Esta, então, é uma epístola admoestativa. Nós vamos encontrar isso a partir do versículo 6 do capítulo 1. Nós vamos encontrar Paulo falando a respeito daquilo que ele espera do seu servo Timóteo. Então, a ordem de Paulo para Timóteo é para que ele permaneça firme nas Escrituras. E essa ordem, meus irmãos, ela nunca foi tão recente. Se nós olharmos para os nossos dias de hoje, nós vamos entender essa mensagem que Paulo apresenta a Timóteo. Nós vamos entender que Paulo ele está dando algumas instruções para Timóteo. E essas instruções, elas são fortes nos nossos dias de hoje. Nós estamos vivendo ultimamente uma geração, nós estamos vendo uma geração de pessoas que não estão de acordo com a palavra de Deus. São pessoas que estão vivendo fora do princípio da palavra de Deus. E aqui o apóstolo Paulo dá algumas instruções. E, amados, nada melhor do que nós analisarmos a nossa vida no nosso dia de hoje. Nós encontramos hoje várias literaturas falando da palavra de Deus. Nós temos vários tipos de Bíblias, de estudos da palavra de Deus. Mas, infelizmente, nós temos uma geração que ela se encontra como que analfabeto dessa palavra. Uma geração que tem buscado o seu conhecimento não na palavra de Deus, mas uma geração que tem buscado o seu conhecimento nas coisas do mundo. E muitas vezes essas pessoas estão se perdendo naquilo que eles estão observando. São pessoas que estão correndo atrás de uma fé barata, pessoas que estão vivendo um evangelho que somente serve para si mesmo, pessoas que não têm firmeza naquilo que a palavra de Deus declara, pessoas que estão vivendo de uma forma totalmente contrária à palavra de Deus, pessoas que as suas emoções falam mais do que a verdade da palavra.
Por isso o apóstolo Paulo aqui falando a Timóteo, essas recomendações que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, elas são bem pertinentes para os nossos dias de hoje. E aqui, a partir do versículo 14 que nós lemos aqui, Paulo começa a dar algumas instruções para Timóteo, dizendo que é para ele permanecer naquilo que ele aprendeu. O versículo 14 diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Aqui Paulo está dizendo algo para Timóteo, dizendo: olha, Timóteo, desde a sua infância você foi instruído na palavra de Deus. A sua avó e a sua mãe foram pessoas que investiram na sua vida espiritual. E eu também, como teu amigo, também investi na sua vida espiritual. E esses conselhos que eu estou te dando, Timóteo, é para que você esteja permanecendo firme na palavra do Senhor. Não se desvie dessa palavra, porque esta palavra, ela traz salvação. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai dizer duas verdades a respeito desta palavra. A primeira é a sua origem. Paulo afirma que a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Versículo 16, ele fala que toda a escritura é inspirada por Deus. Então Paulo aqui está dizendo a origem desta palavra. Ou seja, o Deus que nos criou, o Deus que nos formou, ele também deixou esta palavra para que nós pudéssemos nos orientar e nos servir dela. Mas existe uma segunda verdade aqui, que é o propósito desta palavra. E é nesse propósito que eu quero meditar com os irmãos nesta noite. São propósitos que levaram o Timóteo a ser bem-sucedido na sua carreira ministerial. E são propósitos que vai nos levar também a sermos cristãos bem-sucedidos. E o primeiro propósito desta palavra é que as Escrituras, elas conduzem as pessoas à salvação. E o apóstolo Paulo vai mencionar isso nos versículos agora, que nós vamos acompanhar aqui, de 15 a 17. No versículo 15 ele fala assim: e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação. O apóstolo Paulo está referindo-se a esta palavra como algo que vai conduzir as nossas vidas à salvação. E ele diz que a Bíblia é essencialmente um manual de salvação. O que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo e para nós aqui nesta noite é a mesma coisa de que quando uma empresa, ela cria um produto, e quando ela fornece esse produto no mercado e você compra esse produto ele vem acompanhado de um manual de instrução. Que se você usar esse manual de forma adequada, o equipamento que você comprou, ele vai ter a vida útil correta, ele vai dar a qualidade daquilo que ele se propõe a fazer, e ele vai funcionar de uma forma correta. Por quê? Porque você seguiu os passos da orientação do fabricante. E amados, quando o apóstolo Paulo fala a respeito das Escrituras conduzindo-nos à salvação, ele está dizendo exatamente isso, que a Bíblia, ela é essencialmente para nós um manual da salvação. Portanto, nós precisamos nos recorrer a ela em todos os momentos. O seu propósito não é ensinar fatos de ciências que o homem pode descobrir através da investigação experimental. Esse não é o propósito da palavra de Deus. O propósito da palavra de Deus é ensinar fatos da salvação, que nenhuma exploração humana pode encontrar, mas somente Deus pode revelar. Essa é a função da palavra de Deus, esta é a função desse manual que Paulo nos deixou. E essas Escrituras, elas vão falar da criação e da queda, e vão ensinar o juízo de Deus, mas também o seu amor. É nesse sentido que Paulo fala para Timóteo a respeito das Sagradas Escrituras. A importância de nós conhecermos as Sagradas Escrituras, a importância de nós podermos viver de acordo com as Sagradas Escrituras. O segundo propósito desta palavra que Paulo coloca para nós aqui é que as Escrituras, elas anunciam a salvação por intermédio de Cristo. No próprio versículo 15, final do versículo 15, nós vamos observar que Paulo fala a respeito
da salvação que é pela fé em Cristo Jesus. O versículo começa, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então esta palavra também, o propósito dela é anunciar a salvação através de Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus é aquele que pode nos conceder a salvação. É somente nele que nós vamos encontrar a salvação para as nossas vidas. Não adianta nós procurarmos em qualquer outro lugar. Não adianta nós procurarmos em qualquer outra referência. Somente a palavra de Deus vai nos dar a certeza de que Cristo Jesus é aquele que pode nos salvar. E aqui nós vamos entender que nós hoje, nós somos salvos pelo Cristo da história. O Cristo que já veio, o Cristo que nasceu, que cresceu, que foi crucificado, mas que ressuscitou. Isso é o ensinamento da palavra. E também, nós olhando para trás, nós vamos ver que esse Cristo já veio. Esse Cristo não está por vir. As Escrituras, elas já mencionaram a respeito disso. E como que nós podemos entender essas indicações da Escritura? No Novo Testamento, ele foi escrito por homens, inspirados por Deus, conforme diz o apóstolo Paulo na primeira verdade, que toda a Escritura é inspirada por Deus. E esses homens inspirados por Deus, eles puderam nos dar uma certeza que realmente esse Cristo já veio e ele já cumpriu com aquilo que ele deveria cumprir. E nós vamos poder conhecer isso através de onde? Através dos evangelhos. Os 4 evangelhos vão falar, da vida, do nascimento, dos ensinos, dos milagres, da ressurreição e da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que, quando nós abrimos a nossa Bíblia no Novo Testamento, os primeiros livros que nós vamos encontrar são os evangelhos, que vão falar a respeito da vida de Jesus. Em seguida, nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, que relata a propagação do evangelho de Cristo desde Jerusalém até Roma. São fatos que os apóstolos colocam diante da igreja de tudo aquilo que Jesus Cristo representa. Em seguida, nós vamos ter as cartas que foram escritas para apresentar a ilimitada glória da pessoa e da obra de Jesus Cristo, aplicando-a na vida da igreja e das pessoas. Então, as cartas, essa em especial que nós estamos lendo, ela tem essa função de mostrar a glória, mostrar a ilimitada glória da pessoa de Jesus Cristo. E depois nós vamos encontrar em Apocalipse, a consumada vitória de Cristo e a sua igreja. Então, amados, diante dessas informações, diante dessas palavras do apóstolo Paulo para Timóteo, nós concluímos aqui que Cristo é o centro da eternidade. Cristo é o centro da história e das Escrituras. Jesus Cristo é aquele que nos dá a salvação. Ele é o Salvador do mundo. Atos capítulo 4, versículo 12, vai falar que o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos é o nome de Jesus. Por isso, amados, a própria Escritura, ela vai nos apontar, ela vai nos anunciar a salvação por intermédio de Jesus Cristo. E o terceiro propósito desta palavra é que as Escrituras, elas tratam tanto da doutrina quanto da conduta. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai falar algo muito interessante em relação a esta palavra. Ele dá as características da palavra de Deus, que quando nós aplicamos essas características, nós vamos funcionar corretamente e nós vamos entender o propósito de Deus. Versículo 16 e versículo 17, ele vai falar que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está ensinando, através destas características da palavra de Deus, como nós devemos nos portar.
Ele vai falar que ela é útil para o ensino, ou seja, para a doutrina que nós caminhamos. E esse útil para o ensino significa o que é correto, o que nós temos que fazer diante da palavra de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar vários versículos que nos dá esta orientação. Um versículo muito conhecido de todos, está lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6. E diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amados, esse é um ensinamento da palavra de Deus, que nós temos que ensinar os nossos filhos desde a pequena idade, para que quando eles crescerem, esses ensinamentos possam ter raiz no seu coração, e quando eles precisarem, eles vão utilizar essas informações. E a palavra diz que quem aprende desde cedo não se desvia do caminho do Senhor. Por isso nós precisamos ensinar aquilo que é correto para os nossos filhos. Uma outra utilidade da palavra que Paulo fala é a respeito da repreensão. Essa palavra, ela também serve para repreender. E o repreender aqui é o que não é certo. Se o ensino é o que é certo, a repreensão é o que não é certo. E esta palavra está também com vários versículos que fala daquilo que não é correto nas nossas vidas. Se nós olharmos lá para o Velho Testamento agora, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos do 21, versículos do 1 até o 17, nós vamos ver ali os mandamentos de Deus para as nossas vidas. E a partir do versículo 13, nós vamos ver algo que representa a repreensão para as pessoas, daquilo que elas não devem fazer. Capítulo 20, versículo 13, diz que nós não devemos matar. Isso é proibido diante de Deus. Nós não devemos adulterar, nós não devemos furtar, nós não devemos dar falso testemunho e nós não devemos cobiçar. São mandamentos da palavra de Deus, são propósitos de Deus para as nossas vidas, para que nós não venhamos sair daquilo que Deus colocou para nós como algo correto. Mas o apóstolo Paulo também diz que a utilidade desta palavra é para a correção. E correção aqui vai nos dizer como se tornar correto. Aquelas pessoas que estão desviadas, aquelas pessoas que estão abandonadas, a própria palavra de Deus vai conduzir esta pessoa de uma forma correta, para que ela volte para os caminhos do Senhor Jesus. E aí nós vamos ver lá no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 8, Salomão dizendo dando a seguinte orientação: filho meu, ouve o conselho do teu pai e não deixe a instrução da tua mãe. Salomão está dizendo: olha, nós temos as pessoas que são mais experientes nas nossas vidas, nós temos os nossos pais, nós temos os nossos avós, nós temos pessoas que conhecem essa palavra, por isso nós precisamos do conselho dessas pessoas que conhecem essas palavras para poder nos orientar. Não é qualquer conselho que nós devemos obter, mas conselho de pessoas que são firmes na palavra de Deus. E por último, o apóstolo Paulo ele vai dizer que as Escrituras, ela é útil também para a educação na justiça. Olha só, irmãos, o apóstolo Paulo agora fecha esta informação que ele dá para Timóteo, dizendo que ela também nos educa. E educar é como permanecer certo. E aí nós vamos entender que o próprio apóstolo Paulo, ele tinha uma certa habilidade para poder ensinar os seus discípulos. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, o apóstolo Paulo dá o seguinte conselho: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Esse é um conselho do apóstolo Paulo, para que nós continuemos a ser firmes na palavra de Deus. E amados, eu quero concluir esta mensagem nesta noite, dizendo que a palavra de Deus é aquela que nos conduz à realidade, é aquela que nos leva à presença do Senhor. E nós vamos encontrar vários textos nesta palavra que nos dá esse direcionamento. Evangelho de Mateus, capítulo 22, nós vamos ver ali um diálogo, a partir do versículo 23, nós vamos ver ali um diálogo
de uma seita dos saduceus fazendo um teste com Jesus a respeito da ressurreição. E Jesus, no versículo 29, dá uma resposta para aqueles homens dizendo: errais por não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Amados, por isso nós precisamos consultar esta palavra, nós precisamos meditar nela todo dia, porque ela tem a informação necessária para as nossas vidas. Ela vai nos conduzir à presença do Senhor. E essa palavra errais, ela traz um sentido de pecado. Quando nós erramos, nós pecamos contra Deus. E a palavra fala que quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Mas também esta palavra nos diz que Deus, Ele não desistiu de nós. Ele sempre busca a reaproximação com as nossas vidas. E Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para fazer essa reaproximação conosco. E Jesus agora também, conversando com os judeus, aqueles que conheceram Jesus e aceitaram Jesus como Salvador, Jesus ele vai dar também uma instrução para aqueles homens. João capítulo 8, versículo 32, quando ele conversa com aqueles homens ali, ele vai falar: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados, nós infelizmente estamos presos ainda ao pecado. Mas a partir do momento que nós conhecemos esse Jesus, a partir do momento que Jesus entra na nossa vida, Ele vai fazer uma obra maravilhosa. Ele vai nos ligar novamente com Deus. Jesus é esta ponte que liga-nos a Deus, esta ponte que encerra o abismo que hoje nós temos com Deus. Esse Jesus, que a palavra de Deus nos revela, é este que nos conduz a toda a salvação. E é isto que o apóstolo Paulo está falando aqui para o nosso irmão Timóteo. E não só para ele, mas para todos nós que estamos ouvindo nesta noite. Então, amados, a palavra de Deus, ela não é apenas uma verdade, mas ela é toda a verdade. Ela é toda a verdade porque ela contém as instruções que nos conduz à salvação. Ela é toda a verdade porque ela aponta para o único meio de obtermos a salvação, que é Jesus. E ela é toda a verdade porque ela nos molda através do ensino, da repreensão, da correção, da educação, para chegarmos à presença daquele que nos dá a salvação. Que Deus nos abençoe, para que nós possamos ler esta palavra, meditar nesta palavra, conforme a vontade de Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta noite, Pai, pela tua graça, pelo teu amor e pela tua misericórdia sobre nós. Obrigado, Pai, por esta palavra, por nos dar, ó Deus, a oportunidade de te conhecer verdadeiramente, Deus, porque ela é revelação do Senhor para as nossas vidas. Deus, que nós tenhamos, ó Pai, a oportunidade, mas não só a oportunidade, Senhor Deus, que nós tenhamos, ó Deus, um compromisso de lê-la e meditar, ó Deus, e fazer dela aquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. É no nome de Jesus, Pai, que eu oro e te agradeço nesta noite. Amém e amém. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, meu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme
deixa maravilhado o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, e és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça entre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Amados, Deus abençoe as nossas vidas, que você possa ter uma excelente semana na presença do Senhor. Receba a bênção. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com a sua vida, com a vida da igreja do Senhor espalhada sobre toda a face da terra. É no nome de Jesus que nós oramos e te pedimos, Pai. Amém e amém. Deus os abençoe e uma boa semana na presença do Senhor. Graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.